Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e o clima tenso, quebra-pau e autofagia na extrema-direita não para de acontecer. No último domingo, o dono do Partido Progressistas, o Ciro Nogueira, deu entrevista ao programa Canal Livre na Band e lá basicamente chutou o Eduardo Bolsonaro, deu um piteleco no Jair Messias Bolsonaro e afagou o Tarcísio de Freitas. Calma que eu vou explicar tudo para vocês detalhadamente, mas já adianto que é algo que está acontecendo com uma certa frequência. O presidente do Partido Progressistas, que tem sido inclusive apontado com uma certa frequência em várias polêmicas ou situações no mínimo problemáticas aí, tem tido internamente alguns problemas, não só com o seu partido, como também com a União Brasil e em consequência com a federação. Para quem não sabe o que está acontecendo, o União Brasil e o Partido Progressistas decidiram se juntar e muito em breve vão formalizar a criação de uma federação chamada União Progressistas, que vai juntar ali os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, políticos do Partido Progressista e do União Brasil em um, entre aspas, novo grupo que será uma federação chamada União Progressistas. E aí tá tendo alguns problemas internos, por quê? Primeiro, o Ciro Nogueira, que aparece muito mal posicionado nas pesquisas para a reeleição ao Senado em 2026 no Piauí, está em desespero. Primeiro, ele sabe que ele não tem chance praticamente nenhuma de vencer a eleição de novo no Piauí sem o apoio do presidente Lula. Ele não consegue ser abraçado de novo pelo Lula, pelo menos não em cima da hora para a eleição de 2026, como ele poderia tentar fazer. O Bolsonaro se enfraqueceu, o Tarcísio de Freitas não deve ser o candidato em 2026 à presidência da República e a indicação do nome do Ratinho não garante que o Kassab aceitará o Ciro Nogueira como vice do Ratinho Júnior. Tudo isso tem gerado ali alguns desentendimentos. Primeiro que o Ciro Nogueira pressionou os membros do Partido Progressistas que têm cargos ali de ministério ou outros cargos importantes no governo do presidente Lula a deixar. O União Brasil a mesma coisa. Aí o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, tem dado entrevistas dizendo que ele é um nome presidenciável e que o próprio partido, né, a União Progressistas, deveria dar apoio a ele, mas que o Ciro Nogueira está mais preocupado em garantir um cargo de vice-candidato à presidência do que realmente se preocupar com o futuro do Brasil. E aí chegou ali, inclusive, a chamar o Ciro Nogueira de futuro ex-senador. Isso eu tenho de concordar realmente com o Caiado, né? O Ciro Nogueira hoje é um futuro ex-senador. Por quê? Por causa da própria desinteligência dele ali, de entrar de cabeça no bolsonarismo, ainda mais no Piauí, estado que deu a maior votação para o presidente Lula em 2022. Eu ouso dizer, talvez, que o Piauí seja o estado mais petista do Brasil, pelo menos no que diz respeito ao apoio ao presidente Lula. Lá em 2018, o Ciro Nogueira foi eleito com apoio do presidente Lula e do candidato à presidência na época, o ministro Fernando Haddad. E aí, imaginando que o bolsonarismo iria se perpetuar no poder por muito tempo, o Ciro Nogueira decidiu entrar de cabeça no bolsonarismo, virou ministro do Jair Messias Bolsonaro, tinha certeza, na minha percepção, que o Bolsonaro não perderia a eleição em 2022, pensou que conseguiria se propagar por muito mais tempo no poder do que ele teria que ficar e acabou o tiro saindo pela culatra. Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 para o Lula e atualmente está derretendo, tanto que a correria neste momento no entorno do Jair Messias Bolsonaro é para que ele indique o quanto antes o sucessor dele ou o candidato dele em 2026. Muita gente quer que seja o Tarcísio, mas o próprio Tarcísio, o Kassab, o mercado e até mesmo uma parte da extrema-direita bolsonarista já entenderam que não adianta lançar o Tarcísio em 2026 contra o Lula, que ele irá perder. O Pablo Marçal falou sobre isso, o Nicolas Ferreira, em entrevista ao UOL na semana passada, falou inclusive isso também, que se ele fosse o Tarcísio, ele iria para a reeleição ao governo de São Paulo, já que disputar uma eleição contra o Lula seria algo muito arriscado. E para quem tem certeza que o Lula é fraco, que o Lula não consegue mobilizar as massas, me estranhou o Nicolas Ferreira admitir que é melhor para o Tarcísio disputar a eleição para São Paulo do que disputar a eleição para a presidência da República. Afinal, essa fala do Nicolas derruba a própria narrativa da extrema-direita bolsonarista de que qualquer candidato da direita derrotaria o Lula. E aí o que aconteceu? Lá no programa Canal Livre da Band, o Ciro Nogueira, meu amigo e minha amiga, simplesmente desceu o sarrafo no Eduardo Bolsonaro. Disse que o Eduardo Bolsonaro errou e que inclusive o que ele fez atrapalhou os planos da direita brasileira, né? Segundo ele, a eleição já estava garantida, já estava conquistada praticamente para 2026, né? Só que ele disse que depois do que o Eduardo Bolsonaro fez, foi um erro.
Inclusive, segundo ele se manifestou, inclusive, para interlocutores do Donald Trump, que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo era um erro, porque a alegação do Ciro Nogueira é a seguinte, e vou dizer, tá? É até um ponto inteligente dele, tá? Ele disse que a estratégia de Eduardo Bolsonaro foi errada. Ao invés de ele dizer que a punição ao Brasil era por causa do julgamento do pai dele e direcionar isso para Alexandre de Moraes, como ele fez, era para ele ter apontado para a fala do Lula sobre o BRICS e sobre o dólar, né? O Lula dizer que o BRICS deveria ter uma moeda própria, que deveria lutar pela desdolarização do comércio mundial e tudo mais. Essa estratégia, por incrível que pareça, não estou aqui para dar consultoria de graça ao Ciro Nogueira, mas ela era mais inteligente realmente para eles lá do que o Eduardo Bolsonaro fez. Mas é problema deles, eu quero que eles se explodam, eu quero que eles façam mais bobagens como essa. E aí, em um dos trechos da entrevista lá, o Ciro Nogueira falou o seguinte: foi um erro, se referindo ao que o Eduardo Bolsonaro fez. E eu já manifestei até para interlocutores do governo americano. Foi um erro grave. O Trump deveria ter dito que era o real responsável por essa situação, era o presidente Lula, por conta de ter atacado o dólar, por conta da questão dos BRICS, por conta da política externa do nosso país ser comandada por uma figura das cavernas como o Amorim. Ah, olha quem tá falando, né, Ciro Nogueira? É você, né? Que tem viés radicalmente contra Israel e os Estados Unidos. E isso sim que eram os verdadeiros culpados dessa tarefa, não o Bolsonaro. Então isso nos prejudicou, criou uma narrativa falsa do presidente Lula em defesa da soberania e ele se aproveitou de uma forma muito ostensiva disso aí e nos prejudicou eleitoralmente. E aí ele disse que também não vai ficar ali também criticando muito o Eduardo Bolsonaro mais do que isso, porque ele disse que não sabe se no lugar do Eduardo Bolsonaro, tendo o pai dele preso, se ele não faria a mesma coisa. E aí em outro trecho ele diz que o Bolsonaro vai indicar o sucessor dele. Ele disse que o Bolsonaro já tem 2 nomes e todo mundo já sabe que seria Tarcísio ou Ratinho. Eu já descarto o Tarcísio, acredito que vai ser o Ratinho. E aí ele disse, deixa eu só ligar aqui a minha luz. Ele disse que pediu ao Bolsonaro para que divulgue o nome desse sucessor ou desse candidato até dezembro, que é o que o Bolsonaro deve fazer. E aí foi questionado, né, sobre a lealdade ou não do Tarcísio. Ele disse que não acredita que o Tarcísio seria desleal com o presidente Bolsonaro, palavras dele, né, não acredito que seria desleal com o presidente Bolsonaro. Acredito, inclusive, que ele seria muito leal. Não vejo o Tarcísio traindo o Bolsonaro, até porque, segundo ele, se o Tarcísio trair o Bolsonaro, vai acontecer com o Tarcísio a mesma coisa que aconteceu com o João Dória em São Paulo. Mas ele faz questão de frisar o seguinte, claro, o Tarcísio não vai trair o Bolsonaro, mas também não vai ser nenhum subordinado, nem um pau-mandado do Jair Messias Bolsonaro. Carlito, por que é que o Ciro Nogueira está indo em tanto lugar, inclusive o próprio mercado, né, que está abrindo essas portas para o Ciro Nogueira? Porque agora ele está cobrando o preço, o troco, né? Olha, defendi o ponto de vista de vocês no Congresso, estou articulando para atrapalhar o governo Lula, mas a minha eleição lá no Piauí está comprometida. Eu não ganho mais para o cargo de senador. Se eu for disputar o cargo de deputado federal, eu até ganho, mas eu estaria admitindo publicamente que eu estaria enfraquecido, ao passo de que eu abriria a mão de uma candidatura para um cargo no Legislativo, mas uma candidatura majoritária, né, já que o cargo de senador da República, o eleito é o que é mais votado, então não é uma candidatura proporcional, mesmo sendo para um cargo no Legislativo, é uma eleição majoritária. E aí eu quero que vocês me ajudem a me emplacar como vice da chapa do Ratinho. Por quê? Porque se o Ciro Nogueira perder a eleição para o Lula no que vem como vice do Ratinho, como vice do Zema, como vice do Tarcísio, que não deve ser o candidato, ele cai para cima. Como assim, Carlito, ele cai para cima? Ele não vence a eleição, mas ele não perde a eleição como senador, ele perde uma eleição como vice-presidente. Aí pode tentar articular no governo Lula 4 uma pasta para ele, uma pasta que ele tem influência, para começar a trabalhar de novo para 2030 no Piauí, a eleição dele novamente ao Senado, desta vez mais distante do bolsonarismo. O que é que eu espero? Eu espero que eles se estrupiquem lá entre eles, eu quero que ele continue falando mal do Eduardo Bolsonaro, eu quero que o Eduardo Bolsonaro continue atacando o Brasil, continue atacando o presidente Lula, para que a gente consiga expor ainda mais a hipocrisia dessa trupe, que nunca foi patriota, que nunca fez política, que basicamente sempre pensou nos próprios interesses, incluindo o Ciro Nogueira, tá certo? Deixa aqui o seu comentário se você assistiu o material. Aqui na Revista Fórum tem uma publicação feita no nosso portal, né, pelo Plínio Teodoro, que traz detalhes dessa entrevista do Ciro Nogueira. Eu não vou mostrar vídeos aqui, porque como é um vídeo da Band, a Band sempre gosta de dar strike ou algum tipo de restrição nos vídeos que a gente exibe nos canais sobre eles. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!